Bom, vamos iniciar então. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou Head de Mercado e Produto aqui no Grupo Benner. Agradeço aí a participação de todos, estamos com um bom número aqui na live. E eu queria começar comentando sobre os temas, né, que nós vamos falar hoje. Então, o assunto de hoje é ressarcimento ao SUS, e aí nós vamos abordar, então, os aspectos legais sobre o ressarcimento ao SUS, como evitar repasses indevidos, né, relacionados ao ressarcimento ao SUS, e de que forma a tecnologia pode contribuir com o processo de ressarcimento ao SUS. Perfeito? Quem tiver perguntas, por favor, podem usar aqui. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só tirar isso aqui, que resolveu. Quem tiver perguntas, por favor, podem utilizar aqui o nosso chat, tá bom? E aí a gente vai, então, ler as perguntas no final da live. Fiquem à vontade aí para interagir. E, antes de mais nada, eu queria aí apresentar, então, os participantes, tá bom? Que está aqui conosco hoje o nosso doutor Cristiano Platti, advogado especialista em saúde suplementar. Por favor, Cristiano. Olá, boa tarde. Eu abri a minha câmera, não sei se vocês estão me vendo. Estamos. Estão? Uma boa tarde, quero agradecer ao Grupo Benner, na pessoa do Rodrigo. É uma honra estar aqui com vocês, para falar de um tema tão caro que é o ressarcimento ao SUS. Espero fazer uma boa entrega para todos vocês. Muito bem, obrigado, doutor Cristiano Platti. Conosco aqui também está a Miriam Alves, que é a nossa gerente de projeto aqui do Grupo Benner. Miriam, por favor, queira se apresentar. Boa tarde, pessoal. Me chamo Miriam, faço parte da equipe de inovação aqui da Benner e a gente veio hoje apresentar a nossa solução do Ressarce SUS. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Miriam. E, por fim, o Valbert Coelho, nosso gerente de inovação aqui no Grupo Benner. Valbert, por gentileza, queira se apresentar. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É muito bom tê-los aqui conosco nessa tarde para falar desse tópico tão importante para o mercado e também para a Benner, a partir desse momento, lançando esse produto que tem aqui como objetivo trazer mais eficiência e eficácia no processo de vocês. Muito bom. Obrigado, Valbert. Bem, vamos então iniciar aqui a nossa live. Eu queria passar a palavra para o Dr. Cristiano Platti, né, para a gente começar então falando sobre o pilar relacionado a aspectos legais. Mas antes disso, doutor Cristiano, a gente sabe que o ressarcimento ao SUS, do ponto de vista financeiro, né, ele já possui um grande impacto na saúde suplementar. De 2015 para cá, em média, todos os anos, mais de R$1 bilhão tem sido repassado aos cofres públicos. E à medida que essas regras elas vão amadurecendo, quando eu falo regras, eu estou dizendo na questão de identificação de atendimentos, né, na rede pública de saúde, de beneficiários que possuem algum tipo de convênio médico, é natural que esse número ele vai crescer ainda mais nos próximos anos, né, ultrapassando aí a média de mais ou menos R$1 bilhão dos últimos 5 anos, né? Mas, fora isso, a gente tem também o impacto operacional desses planos de saúde, porque à medida que o valor financeiro ele cresce, a questão de impacto processual também ela tende a aumentar dentro das áreas, né? Então, quanto ao aspecto financeiro do ressarcimento ao SUS e quanto à questão operacional, acho que não há dúvidas em relação ao impacto desse tema tão relevante. Mas o que eu queria começar aqui falando com você, doutor Cristiano, é justamente quanto aos aspectos legais, tá? Então, só para que todos possam nos entender, hoje aqui nós vamos falar sobre 3 pilares, né? O doutor Cristiano vai começar com uma abordagem jurídica sobre o tema, depois, na sequência, a gente vai falar sobre como que a solução, como que a tecnologia ela pode evitar esses repasses devidos, né? Ajudando as operadoras de saúde, trazendo esse processo para o mundo digital.
E depois, em um terceiro pilar, são aspectos gerais de tecnologia, como que a automação, como que uma plataforma, né, robusta, ela pode ajudar a operadora de saúde a gerenciar esse processo da melhor forma, né, com vistas a processos de impugnação e assim por diante. Mas tem mais delongas, doutor Cristiano Platt, fica à vontade para você aí abordar os temas jurídicos, né, os aspectos legais. Vou passar a palavra, então, para o doutor Cristiano. Só antes disso, só para relembrar a todos, qualquer dúvida, perguntas e afins, por gentileza, vocês podem utilizar o chat, tá bom? No final aqui, a gente vai fazer um apanhado geral e vamos responder os questionamentos. Eu agradeço, boa live a todos. Doutor Cristiano, por gentileza, fique à vontade, eu vou deixar de compartilhar aqui minha tela, tá bom? Eu estou compartilhando aqui a minha tela. Só um minutinho, eu queria saber se vocês estão vendo aí. Perfeitamente, doutor Cristiano. Perfeitamente? Então, só estou alinhando vocês aqui. É isso que você falou, né, Rodrigo? Atualmente, a ANS ela está mais efetiva, né, nesses apontamentos, desses atendimentos, estando com defasagem, eu acho que está em 2022, né, que estão os ABIs. E, como eu não me apresentei, eu só agradeci. O meu nome, então, para aqueles que não me conhecem, é Cristiano Platt. Sou advogado especializado na área da saúde suplementar e direito médico hospitalar. Tenho escritório que atua voltado à área de saúde em São Paulo. E me coube esse tema muito caro para mim, que eu vejo no dia a dia do escritório, que são os aspectos legais do ressarcimento ao SUS. É uma discussão que vem a longa data aí no judiciário, né? Mas eu vou tentar passar o máximo de informações para vocês num curto tempo, não pretendo assim esmiuçar, mas para ter uma ideia aí, o que envolve esse ressarcimento. Quando falamos em ressarcimento ao SUS, logo vem a Lei 9656, que em seu artigo 32, ele fala ali sobre o ressarcimento ao SUS, que são aqueles atendimentos em instituições públicas, né, em que a operadora ela é obrigada a ressarcir. A ANS ela manda o ABI e elas são obrigadas a ressarcir. A competência da ANS para estabelecer as normativas, ela está na lei que criou a ANS, a Lei 9.961, e em seu artigo 4º, estabelece que compete à ANS estabelecer essas normas. Recentemente, o STF ele declarou a constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, que é o artigo 32 ali da Lei 9656 e seus parágrafos. Isso foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade, 1931, e no recurso extraordinário 597-064. Pois bem, falando aí sobre processo administrativo, como que funciona toda essa situação do ressarcimento, nós temos aí que a operacionalização ela se dá pela ANS, que ela cruza os dados informados pela operadora, né, no cadastro de beneficiários do CIB, com os dados relativos aos atendimentos realizados pelo SUS DataSUS e encaminha para a operadora o ABI, que é o aviso de beneficiário identificado eletronicamente, né, contendo AIH. Eu trago aqui a nomenclatura para aqueles que não conhecem, que é a autorização de internação hospitalar, e as APACs, que são as autorizações de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade. Ela manda via Persus, né, que é o programa que ela tem para disponibilizar isso para a operadora, juntamente com a cobrança, ali com o boleto de cobrança GRU. Aqui do lado eu faço um gráfico aqui como que funciona, né? E, falando em ressarcimento, em processo administrativo, como cabe à ANS disciplinar, tal como nós vimos, ela emitiu a Resolução 502 de 2022, dispondo sobre o processo administrativo, em que eu destaco aqui para trazer para vocês os principais prazos existentes nesse processo administrativo, que é da notificação e intimação ali do ABI, né, a operadora, né, ela tem 5 dias para leitura, sendo que, se não lê, o prazo inicia após 5 dias, né, da disponibilização ali no Persus. Temos o artigo 21, que estabelece o prazo para impugnação de 30 dias, né? E essa impugnação, ela envolve, nós vamos ver mais para frente, ela envolve motivos técnicos, né, contratuais, administrativos, né?
e estão estabelecidos na IN 26 de 2022. Ali estão as características dessa abordagem. Temos o artigo 28, que estabelece o prazo de recurso, né, que são 10 dias, mas para quem está na prática, nós sabemos que até 30 dias aí a ANS está dando esse prazo, né, que nós podemos apresentar em 30 dias. Eu só me perdi aqui no slide, mas já estou voltando, tá? Peço desculpa. E o pagamento, temos um prazo de 15 dias, né, após o prazo de impugnação, ou, se nós apresentarmos impugnação, recurso, após a decisão final, a ANS ela emite a GRU e encaminha para a operadora. Temos a instrução normativa da ANS 26 de 2022, né, que dispõe sobre o protocolo eletrônico de impugnações e recursos do ressarcimento ao SUS. E no seu artigo 1º, ela já descreve o que é esse PERSUS, né? O que é esse protocolo eletrônico de ressarcimento ao SUS. Trata-se de um sistema informatizado por meio do qual são apresentadas impugnações e recursos, e é lá que a operadora tem acesso às notificações, intimações, às decisões administrativas com relação ao ressarcimento ao SUS. Nessa instrução também estão previstos os requisitos ali para o protocolo da impugnação e recurso, nos artigos 5 ao 12. Existe anexo ali de 1 a 5, né, com formulário de impugnação, motivos da impugnação, os documentos que têm que ser acostados, né, junto com a defesa, junto com o recurso. E no seu anexo 2, o mais importante que eu destaco para vocês, estão os 14 motivos que são possíveis de serem alegados em sede de impugnação e recurso, né? Destacando que nós temos duas linhas ali de impugnações. Uma é a administrativa, né, envolvendo a parte contratual, e a outra é aquela de defesa técnica, né, que é aquela quando você requer para a auditoria, né, um relatório ali médico, né, falando se aquele procedimento está de acordo com a DUT, com o rol de procedimento. Então, é uma defesa mais específica que envolve ali a parte da área médica ali daquela operadora, né? O mais comum são essas defesas administrativas envolvendo toda a discussão contratual. E, falando aí, eu trago algumas observações contra esse processo administrativo, que são que os documentos, né? Eu acho que o maior problema hoje que as operadoras enfrentam é a documentação ali para comprovar o vínculo do contrato ao beneficiário, né? Que seria a ficha de adesão, o termo ali de adesão. E quando há um plano coletivo, seja ele por adesão, seja empresarial, é necessário demonstrar também o vínculo desse beneficiário junto com aquela pessoa jurídica contratante. Eu trouxe exemplo aí do que são esses documentos que comprovam o vínculo, né? O instrumento contratual, proposta de adesão, declaração do beneficiário e documento de identidade, ou até mesmo uma declaração quando envolve plano empresarial, declaração da empresa, né? Demonstrando que aquele beneficiário ela faz parte do quadro de empregados da empresa, né? Com identificação do produto constante do contrato. Mas eu faço uma ressalva muito importante aqui para vocês, que antes de apresentar uma impugnação ou recurso, deve ser avaliado se há realmente argumentos, né, que dê respaldo ali, uma reversão daquele atendimento, né, que seja julgado procedente a cobertura daquele atendimento, o ressarcimento, se há realmente argumento e se há documentos comprobatórios para apresentar essa impugnação, para apresentar esse recurso. Por quê? Porque nós temos a situação da incidência de juros durante o processo administrativo do ressarcimento ao SUS, que se dá após um prazo ali de 15 dias após o prazo de defesa. E ele corre independente de você, ele não se suspende, né? Ele corre independente de você apresentar impugnação e recurso, e se o seu recurso lá ao final, né, falando de recurso, se não for deferido em impugnação, se ele for indeferido, você vai pagar os juros dessa fase toda do processo administrativo, você vai pagar ali no GRU ao final. Então, é importante que seja analisado ali se realmente você tem aí respaldo, né, administrativo para recorrer e se os documentos estão em dia. Faço observação também contra a RN 502/2022, né, que o ressarcimento ao SUS, o artigo 6º dessa RN,
Ele estabelece que será cobrado de acordo com os valores praticados pelo SUS, multiplicados pelo IBR. E o artigo 20, né, ele fala da notificação do operador ABI da cobrança, contendo a possibilidade de incidência de juros de mora e multa de mora. E a informação de que o não pagamento possibilita a inscrição na dívida ativa da ANS e no CADIM. Esses são os artigos que eu achei importante, né, destacar para vocês. E agora, após a declaração de constitucionalidade, que era muito discutida há uns 15, 20 anos, né, ficaram vários processos pendentes até que fosse resolvida essa questão pelo STF, hoje, o que se leva ao judiciário são aspectos contratuais, né? Quando você não consegue provar ali para a ANS aquele vínculo, você ainda pode se socorrer ao judiciário para ele analisar novamente essa questão aí contratual de abrangência, carência, coparticipação e as demais estabelecidas no contrato. Temos outra tese também que há uma grande discussão no judiciário, que é sobre a prescrição. Nós temos duas formas, duas teses no judiciário, que uma é que ela prescreve em 5 anos e outra que ela prescreve em 3 anos, de acordo com esse decreto 20.910 e o artigo 206 do Código Civil. Esse tema ele é tão importante para a operadora que ele já é objeto de análise no STJ, que vai definir ali no tema 1147, ele vai definir ali qual que é o prazo prescricional, de 5 ou de 3 anos. E o termo inicial ali da contagem do prazo prescricional. Essa definição será muito importante para todas as operadoras, né? E outra discussão também que é levada hoje ao judiciário é sobre a tabela ali do valor, né? Que seria o IVR, que tem ali estabelecido que é uma multiplicação por 1,5 do valor constante da tabela de procedimentos, e explicando isso aí, o que isso significa na prática, qual que é a discussão levada no judiciário. Essa conta hospitalar, ambulatorial, quando é apresentada pela ANS, ela é acrescida de 50% do montante que realmente seria devido ali pela operadora, pelo atendimento. Isso afeta, é claro, o patrimônio das operadoras. A discussão é que envolve um enriquecimento sem causa do ente público, para quem será revertido esse ressarcimento, e esse 50% é alegado que se tenha de uma forma de lucro ali para o ente público, né? Uma discussão travada que não há ainda uma definição pelos tribunais superiores, não está ainda em sede de recurso repetitivo perante os tribunais superiores, mas é uma discussão que está sendo travada aqui na primeira e segunda instância e que certamente vai desaguar lá nos tribunais superiores. E uma forma que nós vemos aí de discutir essa tese é desconstituir a cobrança, desde que seja demonstrado ali que os valores ressarcidos eles não são inferiores aos praticados pelo SUS e nem superior àqueles praticados pela operadora com a sua rede credenciada, com a sua rede própria. No entanto, eu trouxe aqui para vocês uma matéria extraída do site da própria ANS, que ela trouxe uma decisão lá do Tribunal Regional Federal dizendo que é legal essa aplicação de IVR. Então, é uma discussão que está muito em voga, a ANS está em cima disso, né, para ver qual vai ser o deslinde dessa discussão. E outra situação que está sendo discutida, outra tese que está sendo discutida no judiciário é quanto à ilegalidade da cobrança dos juros de mora durante todo o processo administrativo ali para julgar a impugnação, para julgar o recurso, né? Eu trago uma decisão aqui para vocês também, do TRF4, em que fala que é incabível a incidência de juros de mora antes da decisão final administrativa, já que não há qualquer mora a ser imputada à parte que está exercendo o seu direito ali a exercer seu ampla defesa e contraditório por meio do processo administrativo. Essa é uma outra tese também que está em discussão em primeira e segunda instância e que certamente vai desaguar nos tribunais superiores. E são essas os breves apontamentos que eu trago aqui para vocês. Passo a palavra ao Rodrigo,
E agradeço a atenção e fico à disposição para eventual esclarecimento que vocês tiverem. Muito bom, doutor Cristiano Platt. Parabéns aí pela bela explanação. O chat aqui está fervilhando, tá? Tem algumas perguntas já, mas vamos deixar para o final, tá? De novo aí, muito obrigado pela sua participação, trazendo temas aqui tão relevantes, tá? Bom, falamos então sobre o pilar jurídico relacionado ao processo de ressarcimento ao SUS. Agora, vamos entrar na solução, na tecnologia, né? De que forma que a gente pode apoiar isso? Como que a tecnologia pode contribuir para um melhor gerenciamento deste processo, tá certo? E, via de regra, tem custado tão caro para algumas operadoras de plano de saúde e, repito, né, não querendo ser repetitivo, mas a tendência é de aumentar isso aí nos próximos anos, tá? Antes de passar a palavra para o Valbert e para a Miriam, acho que para o Valbert primeiro, né, Valbert? Só relembrar todos que dúvidas, questionamentos serão respondidas no final. Podem utilizar aqui o nosso chat, tá bom? E depois, no final, a gente vai considerar todas e vamos dar um retorno. Bora lá, Valbert. A palavra está com você. Obrigado aí pela sua participação, é uma honra. Vamos lá, Rodrigo. Então, seguindo aí, dando seguimento ao que o doutor já nos passou, um breve fluxo de Valbert, só um ponto. Você consegue colocar em modo apresentação? Consigo colocar em modo apresentação. Está em modo apresentação, Rodrigo, agora? Não, ainda não. Só um instante. Foi agora? Eu sugiro compartilhar novamente naquela opção, acho que de compartilhar tudo, né? O Zoom tem essas nuances aí. Foi agora? Agora sim, muito bem. Perfeito. Então, uma breve explanação do fluxo antes de entrar na ferramenta em si, né? Já como explanado pelo Dr. Cristiano, a partir do momento em que é identificado o atendimento sendo realizado para um beneficiário de uma determinada operadora, e esse cruzamento a ANS faz a partir do CIB, a notificação é realizada através do ABI, onde a operadora, através da nossa solução, ela faz a importação desse arquivo, identificando o beneficiário o usuário sendo um beneficiário ou não, através do seu CCO, e também identificando o procedimento, sendo um procedimento válido, né, na TUS ou não, e com isso a nossa ferramenta também dá a possibilidade da operadora fazer um depara do procedimento encaminhado no ABI com o procedimento da TUS, para dar sequência aqui no nosso atendimento, né, na nossa validação do ABI. E dentro do processo de validação, nós temos alguns motivos de impugnação já gerados de forma automática, baseado nos dados, e outros motivos de impugnações sendo passíveis de serem incluídos no processo manualmente, né, que são os 14 motivos já citados anteriormente. E, além disso, dos motivos de impugnações já existentes, já tratados pela nossa ferramenta, fica a critério da operadora também registrar ou cadastrar novos motivos de impugnações com documentos comprobatórios, né, que são processos administrativos, né, que podem ser vinculados ao nossa impugnação de primeira instância e depois, em segunda instância, também no recurso. E dentro desse processo todo, a gente conseguiu fechar um fluxo completo, cercando ali todas as possibilidades de perda de prazo, né? Então, a ferramenta ela tem ali todo o controle de prazo de primeira e segunda instância, que é um item muito importante, já citado anteriormente, para que a gente não corra o risco de ou perder ali um prazo de impugnação ou pagar uma multa numa sequência, né? No caso de não conseguir ainda fazer todo o processo a tempo. E geração de documentos comprobatórios, né? Daqui a pouco a Miriam vai mostrar isso na prática para vocês, como que a nossa ferramenta ela consegue subsidiar ali uma impugnação ou um recurso já com a documentação previamente cadastrada e de forma automática dentro do processo de impugnação depois.
a nossa ferramenta ela é vinculada, né? Ela faz a comunicação direta com o PERSUS, então toda a informação tratada pela ANS dentro do processo, ela volta para a nossa ferramenta de forma automática, então não há necessidade do usuário acessar a nossa ferramenta e o site da ANS para acompanhar uma solicitação de impugnação ou de segunda instância, que seria o recurso. Todos os protocolos dentro desse processo são vinculados à nossa ferramenta. Então, quando a gente encaminha uma impugnação em primeira instância, o protocolo fica vinculado com o nosso processo. É possível a gente encaminhar parcialmente ali um recurso ou uma impugnação, enquanto eu avalio o restante dos meus atendimentos dentro de uma ABI, e assim como o retorno também da ANS, quando ela tem já uma avaliação feita das impugnações de primeira e segunda instância já realizadas, a gente consegue associar os nossos atendimentos de forma fracionada também. Assim como, no final do processo, a guia de recolhimento. Lembrando que dentro de uma ABI eu posso ter mais de uma GRU relacionada a essa cobrança, a essas cobranças, no caso, dos atendimentos. Então, a nossa ferramenta ela faz toda essa gestão, todo esse controle, de forma mais automatizada possível, porque a gente sabe que nem todo o processo a ANS automatizou lá. Por exemplo, a identificação do ABI, ainda ela não tem um serviço disponível para a gente identificar de forma automática que existe um ABI para ser importado, e também a GRU. Ainda esses processos são manuais, assim como o retorno de uma impugnação ou recurso. Ainda é um processo manual, eles não têm isso automatizado lá. A gente sabe a situação da impugnação ou do recurso, mas o documento ainda é um documento que eles encaminham para a operadora. É um PDF, então a gente não tem um serviço que a gente possa consultar e identificar ali qual é o parecer da ANS em relação à solicitação de impugnação e recurso. E também, falando um pouquinho agora da parte contábil, né, para fechar, nós dispomos de relatórios contábeis de provisão e ajuste de provisão. Um relatório de provisão no início do processo, onde a nossa contabilidade ela recebe toda a informação para provisionar uma despesa médica, desde que identificado o beneficiário sendo o beneficiário da operadora, e também no final do processo, um relatório de ajuste contábil dessas provisões que foram feitas no início do processo. Tá? Também para fazer o ajuste da provisão relacionado às impugnações deferidas lá pela ANS, quando enviadas. E com isso tudo, agora eu deixo com a Miriam para mostrar aí para vocês como a gente trata todo esse fluxo dentro da nossa ferramenta. Rodrigo, fique à vontade. Parabéns, Robert. Obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, Miriam. Vamos lá. Compartilhar aqui. Já estão vendo? Sim, Miriam. Bom, essa aqui é a carinha da nossa ferramenta do Ressarce SUS. Eu vou realizar o login aqui na nossa ferramenta. Então, inicialmente aqui seria a visualização das nossas ABIs importadas. Então, aqui é possível visualizar a situação dessas ABIs aqui que anteriormente já foram importadas. Conforme o Valbert mencionou, é necessário que a gente acesse o portal da ANS para ter acesso ao arquivo XML do ABI, né? Para que a gente possa iniciar a importação aqui no nosso sistema. Vou apresentar um pouco da parte de parametrização que é possível aqui no sistema. Então, os motivos de impugnação, eles possuem validações automáticas que o sistema do Ressarce SUS se comunica com o sistema de gestão da operadora para que seja possível validar todas as regras que essa operadora tem para identificar se o beneficiário tem carência, se de fato é um beneficiário da operadora.
Então, aqui nos motivos de impugnação é possível parametrizar o detalhamento que vai ser utilizado todas as vezes que esse motivo for vinculado ao atendimento. Então, onde eu identifiquei que o beneficiário estava em carência na data do atendimento, e vai ser como subsídio para criar o formulário de impugnação, que precisa ser enviado na solicitação de impugnação. Então, aqui é possível a gente parametrizar, né, um texto padrão para que toda vez eu não precise ficar digitando ali a mesma coisa para preenchimento. E também é possível configurar os anexos que são necessários para comprovar que esse beneficiário estava em carência no momento ali da data do atendimento. Esse aqui seriam os anexos de forma automática, onde que seja um documento padrão, né, o mesmo documento, para que todas as vezes que for esse motivo de impugnação, ele vincule automaticamente, carregue lá no atendimento. Também aqui onde a gente pode configurar a parte de integração da ferramenta com o sistema da ANS. Então, aqui é onde eu vou cadastrar as credenciais da operadora, para que eu possa conectar o sistema do Ressarce SUS enviando solicitações de impugnação, recurso, consulta de ofício e tudo mais. Os serviços que a gente consome são o e-protocolo, o do eAuth2 para autenticação, e o Persus, conforme o Dr. Cristiano também comentou anteriormente. E também é possível parametrizar a integração do sistema do Ressarce SUS com o sistema de gestão da operadora. Então, a nossa ferramenta ela é desacoplada, com a possibilidade de conectar com qualquer sistema de gestão de operadoras. Bom, iniciando o processo aqui, eu vou importar uma ABI, então a operadora, o usuário da operadora vai ter acesso, vai ter em mãos o arquivo ABI. Eu vou informar a data de notificação. Essa data de notificação seria a data de ciência desse arquivo, tá? Então, o arquivo é disponível lá no portal da ANS e ela dá um prazo ali para a ciência, né? Se eu não me engano, até de 5 dias. E aí a gente vai importar aqui para que ele faça o controle do prazo que eu posso enviar essa impugnação. Então, ele vai somar ali ao prazo de 30 dias. A partir do momento que eu importo, eu vou abrir esse arquivo, eu vou abrir essa ABI que eu importei, e até esse momento o sistema do Ressarce SUS vai fazer uma leitura daquele arquivo XML, onde eu posso identificar qual é o prestador que realizou esse atendimento, identificar o CCO, o código desse beneficiário, e também data de início e fim do atendimento com o seu valor total. Até esse momento só é uma leitura do arquivo, tá? E aqui eu posso fazer algumas verificações já. Identificando qual foi o procedimento realizado e também quantidade e valores. Após essa importação, a gente vai conseguir fazer as validações com o sistema de gestão da operadora. Então, aqui, eu posso identificar qual foi o prestador, qual foi o tipo de solicitação, se foi uma PAC, uma IH. Consigo verificar também os procedimentos realizados, então, o valor do procedimento e quantidades. E, a partir de agora, já seria o processo onde o Ressarce SUS vai se comunicar com o sistema de gestão da operadora para validar todos esses atendimentos. Então, em casos onde a operadora realiza esse processo de forma manual, a ferramenta do ressarcimento vai fazer automaticamente. Então, pegando através dos dados enviados no ABI, que é o CCO, o código de registro daquele beneficiário na ANS, para conseguir identificar no sistema da operadora, identificando se é beneficiário ou pode ser até mesmo uma cobrança indevida, né? Separando ali se são uma cobrança que não faz parte, né? Beneficiários que não faz parte dessa operadora. A gente consegue acompanhar aqui o processo. Então, a partir desse momento, ele já conseguiu identificar os beneficiários. Nós temos aqui um fluxo do ABI, que é onde ele vai percorrer. Então, a primeira etapa seria a parte de importação. A segunda etapa, ela possui a identificação, caso venha a cobrança ali do SUS, com um código próprio, ao qual eu não consegui encontrar aqui na tabela TUS.
Então, a gente pode fazer o depara, né, dessas codificações, e caso tenha alguma pendência onde ele não encontrou, ele vai listar, o ABI vai ficar na etapa de pendentes, e caso ele tenha um CCO que ele não identificou, ele também vai listar os beneficiários pendentes. Beneficiário e procedimento eu posso cadastrar no sistema de gestão e vir aqui revalidar para que eu possa avançar. E beneficiários pendentes têm a possibilidade de você já impugnar esses atendimentos, vinculando o motivo de impugnação de que o usuário não é beneficiário, separando, então, os atendimentos desses beneficiários para a etapa específica de impugnados. Então, ele só vai separar aqui no fluxo por enquanto. Na etapa de análise, eu já consigo identificar se os beneficiários, esses atendimentos, possuem motivo de impugnação automático, onde o sistema já identificou essas impugnações. Então, aqui eu consigo ver o número de atendimento, qual é o caráter, qual é o nome do beneficiário, também o valor do atendimento, e consigo abrir aqui o atendimento para verificar quais são os motivos de impugnação. Então, aqui eu tenho os detalhes do atendimento. Aqui eu consigo ver quais foram os procedimentos realizados. Consigo também clicar em cima do procedimento e ver qual impugnação esse procedimento em específico possui. Então, só ir clicando, ele vai trocando. No caso, por exemplo, de atendimento fora da área da abrangência, ele colocou como a impugnação total, né? Então, o pedido de anulação. Aqui eu consigo ver a lista dessas impugnações e consigo também ver os anexos que foram configurados de forma automática. Então, quando eu vinculei no motivo de impugnação de atendimento fora da área da abrangência, ele carregou os anexos aqui automaticamente. O Valbert também comentou sobre a parte de contabilização. Eu vou voltar aqui para a parte de parâmetros, aonde a gente pode configurar esse parâmetro da contabilização. Então, onde eu vou determinar qual que é o tipo de contrato que esse beneficiário tem, né? Se é contrato jurídico, contrato físico, se é por adesão coletivo, e aqui embaixo eu vou cadastrar as contas contábeis. De acordo com a vigência, ele vai verificar também se na data do atendimento, o beneficiário que possui esses parâmetros aqui, e já vai atrelar automaticamente ao atendimento. Então, essa ABI que eu importei, aqui é possível verificar que ele já vinculou as contas de provisão para os beneficiários, para esse atendimento. Então, aqui é possível a gente já emitir o relatório de provisão contábil. Então, os atendimentos que são de beneficiários da operadora, ele vai somar aqui, de acordo com os parâmetros, para que tenha subsídio para fazer essa provisão de pagamento desse ABI. Bom, aqui existem as ações onde eu posso acatar o atendimento, que eu vou enviar esse atendimento para a etapa de acatado, separando ele do fluxo, que seria basicamente onde eu não tenho subsídio, eu não tenho documentação suficiente para impugnar esse atendimento. Então, eu vou acatar. E também, no caso do beneficiário que tem coparticipação, é possível identificar no sistema. Então, em casos onde ele tem coparticipação, a gente consegue verificar no sistema, e se tiver subsídio, onde a gente consegue determinar qual vai ser a forma de impugnar. Caso esse atendimento ele possua mais do que um motivo de impugnação, eu posso também optar por desconsiderar um desses motivos. Então, por exemplo, tem atendimento, o plano não cobre procedimento e tem algum outro. Posso clicar aqui para editar e posso desconsiderar esse motivo, onde ele vai ignorar para enviar para a ANS. Posso também adicionar impugnações manuais a esse procedimento. Então, eu posso vir pegar a lista e decidir adicionar mais um motivo aqui. Então, é uma alegação técnica, né? Então, eu posso adicionar também. E também é possível fazer a mesma coisa em anexos manuais. Caso eu queira vir aqui e adicionar mais um anexo, também tem essa possibilidade. Bom, a impugnação eu vou realizar através desse botão,
onde ele já vai verificar quais são os vínculos dos motivos de impugnação e já vai me listar aqui. Esse atendimento é possível de pedir como anulação. E como os documentos comprobatórios já estão vinculados ali, ele consegue me listar aqui também. Então, eu só vou clicar OK. Esse atendimento ele será enviado para a etapa de impugnados para que a gente possa, na sequência, enviar para a ANS. Eu vou impugnar mais 2 atendimentos. Então, nesse caso aqui também é como anulação. E vamos para mais um atendimento. Os demais atendimentos eu vou acatar aqui no sistema. Clicar para acatar. Para que os atendimentos que eu não vá enviar a impugnação para a ANS, eu consigo já cadastrar a guia de recolhimento. Então, o sistema vai avançar para que eu possa visualizar quais serão os atendimentos que eu vou impugnar, e os atendimentos do qual eu não tenho subsídio para impugnar ou decidir acatar, eu consigo já cadastrar uma GRU. A data de pagamento, que se tiver pode informar. E aqui o valor, e eu consigo já cadastrar essa minha guia. Então, os atendimentos dos quais eu não contestei, e a ANS já me enviou essa guia de cobrança, eu consigo aqui já cadastrar no meu sistema. E nessa guia já fica vinculado os atendimentos também. Na etapa de impugnados, existem alguns procedimentos a seguir, que seria gerar o formulário de impugnação. Então, onde ele vai gerar um formulário de solicitação de impugnação no padrão ANS, com as informações de CCO, quais são os motivos de impugnação vinculados a esse atendimento, a lista dos anexos que estão sendo enviados, e também junto com o detalhamento que foi configurado lá atrás. Então, dentro desse detalhamento, também tem algumas palavras-chave, aonde eu posso configurar, para não ter que ficar toda vez preenchendo ali de forma manual. Então, posso colocar, por exemplo, o @beneficiário, que dentro do texto do detalhamento automaticamente será preenchido com o nome daquele beneficiário, ou com o município que foi realizado o atendimento. Existem algumas parametrizações que dá para ser feita. Aqui gerou o formulário. Então, o atendimento já ficou com status de assinatura pendente. Eu consigo ver os formulários aqui no padrão. E ele já vem com as informações, com o nome da operadora, qual que é o processo administrativo desse ABI, a qual ABI ele pertence, qual é o tipo do procedimento que foi realizado, o número do atendimento, competência e tudo mais, a identificação do beneficiário como CCO e o registro do produto dele, quais são os motivos de impugnação que eu estou enviando para a ANS e qual é o detalhamento que foi configurado lá atrás. Então, por exemplo, aqui é onde eu falei que @beneficiário, ele já traz o nome do beneficiário aqui, automaticamente dentro do formulário. Os documentos comprobatórios e a indicação de qual é o pedido da solicitação, que é como uma anulação. É necessário realizar a assinatura desse arquivo externamente no sistema, para que eu possa vincular aqui o formulário. Vou pegar um exemplo do formulário assinado. Então, eu assino esse documento digitalmente externo e venho aqui e insiro novamente para que eu possa seguir o processo de envio para a ANS. Então, todo aquele processo que a operadora faz de gerar um formulário ali de forma manual, né, ou através de planilhas, fazendo o controle, a nossa ferramenta faz de forma automática aqui, gerando tudo no padrão de identificação do atendimento. Após eu inserir esse formulário assinado aqui no meu sistema, eu já estou apto a enviar essa impugnação para a ANS. Então, através desse botão, será feita o envio, né, a solicitação da abertura do protocolo na ANS, enviando junto o formulário de impugnação e todos os anexos comprobatórios automaticamente. Esse protocolo ele fica vinculado aqui dentro do atendimento para que eu possa ter como histórico. Então, um protocolo
021, né, com o início 021, é da solicitação do atendimento do Miguel Falabella. E aí também fica aqui o atendimento formulário assinado. Então, a ferramenta possui históricos, né? Então, aqui é o momento onde eu fico aguardando a decisão da ANS, e aqui eu vou fazer um exemplo de preenchimento manual dessa decisão da ANS. Aqui é onde eu vou selecionar se esse atendimento foi deferido ou indeferido. Então, no caso, foi indeferido. E qual foi a resposta, né, da ANS, por falta de documentação, ou o contrato, alguma coisa do tipo. E aqui ele já fica me indicando qual é o status desse atendimento. Para atendimentos indeferidos, eu tenho a possibilidade de recurso, que seria uma impugnação em segunda instância. No recurso, o procedimento é o mesmo aqui da etapa de impugnados, tá? Onde eu vou gerar o formulário de impugnação, vou assinar esse documento e enviar aqui novamente. Para atendimentos deferidos, ele fica como histórico aqui na etapa de impugnados. Então, esse atendimento deferido, eu não tenho nenhum valor para ressarcir ao SUS. Para atendimentos aonde, por exemplo, caso de coparticipação, aonde eu posso enviar e eu vou ter uma decisão deferida, eu ainda tenho um valor a ressarcir ao SUS. Essa resposta da ANS será como deferimento parcial, né? A ANS aceitou a minha negociação, mas eu ainda tenho um valor para pagar. E nesse caso, o atendimento ele seria deferido e seria enviado para a etapa de acatados, pois eu preciso aguardar que a ANS me envie a guia de cobrança. Esse outro eu vou deferir também. Então, esses dois atendimentos deferidos tiveram uma decisão de anulação, onde eu não tenho nenhum valor para ressarcir ao SUS. E caso o atendimento indeferido eu queira acatar, não vou mandar para a segunda instância a impugnação. Eu posso decidir aqui acatar esse atendimento. E aqui eu aguardo a guia e posso cadastrar a segunda guia. Então, o mesmo ABI pode ter a possibilidade de ter mais de uma AGR vinculada, e aqui eu posso realizar esse controle. E aqui embaixo eu consigo visualizar a lista dos atendimentos que eu estou pagando através dessa GRU. Aqui, então, é possível visualizar as duas guias que pertencem a esse ABI, e é possível agora a gente faturar. Faturar seria o processo final aqui do ressarcimento, do Ressarce SUS, que seria para enviar para a última etapa, fazendo o controle aqui. Então, na etapa de faturados, é a última etapa aqui no nosso processo. Aqui nós temos a possibilidade de visualizar um relatório ABI simplificado do valor de inicial de cobrança, qual é o valor que eu vou pagar para o SUS, qual foi o valor total impugnado e qual foi o valor deferido. Aqui também é possível visualizar um gráfico de quais foram os estados que foram realizados esses atendimentos, o percentual, né, dos atendimentos realizados, e clicando no estado, eu consigo ver os atendimentos realizados lá, uma lista. E também temos a possibilidade de exportar em formato ABI limpo, a gente chama aqui, os atendimentos que de fato essa operadora precisa ressarcir ao SUS para que eu possa importar no meu sistema de gestão, a fim de mapeamento do histórico desse beneficiário, de todos os procedimentos que ele realizou, que posso usar como base também, como justificativa das autorizações ou negações, né? Então, se ele já realizou uma cirurgia lá no SUS, eu posso realizar como base. Também é possível consultar os ofícios na ANS através desse botão. Então, com dados reais de uma operadora, eu consigo consultar se tem ofícios vinculados a essa ABI, alguma nota técnica, eu consigo através desse botão. Relatório auxiliar, eu consigo ter um relatório de acompanhamento desses atendimentos.
se ele foi impugnado, se ele foi recursado, se ele foi acatado. Aqui a gente consegue ter acesso a um relatório. E nesse exemplo aqui eu não vou conseguir mostrar o relatório, mas seria de ajuste contábil, que seria o processo que o Valbert explicou, que se caso eu provisionei um valor inicial lá no início da BI, na etapa de análise, e eu consegui negociar com a ANS um valor menor. Então aqui eu vou conseguir emitir um relatório de ajuste e ele vai mostrar para mim qual é a conta contábil que eu tenho que realizar o ajuste e qual é o valor. Então é isso. Rodrigo, acho que é isso. A gente pode abrir para perguntas. Muito bom, muito bom. Parabéns, Miriam, Valbert. Obrigado. Miriam, Valbert e Cristiano Platt, por gentileza, sugiro abrirem as câmeras. A gente vai agora entrar na parte de perguntas e já indo para a parte final do nosso webinar, tá? Bom, vamos lá. Tem bastante perguntas aqui. Vou começar pela da doutora Daniela Cruz. Doutora Daniela, depois o Cristiano ele vai lhe responder formalmente. Está falando que ela trabalha na área de licitações e quer se aprofundar na área de saúde e licitações, e se ele tem algum curso para indicar. Então, para ser mais efetivo, depois a gente responde para você, tá bom? Por escrito, acho melhor assim, né, Cristiano? Depois temos outras perguntas. Deixa eu só olhar aqui, só um minutinho, por gentileza. Só para a gente fazer uma triagem. Vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Está falando Vanessa Scheire. A pergunta é a seguinte. Valbert e Miriam, acho que é mais com vocês. Em se tratando de contrato coletivo empresarial, a ferramenta Banner acusa a saída definitiva de um colaborador da empresa em tempo hábil. Existe uma interoperabilidade com o RH das empresas? Valbert ou Miriam, fiquem à vontade para responder. Acho bacana a pergunta da Vanessa, porque como a gente tem uma solução que atende também todo o ecossistema, né? Não é só a parte de saúde, acho bom vocês abordarem também esse tema. Fiquem à vontade. Beleza, Rodrigo. Eu posso responder sem problemas. No início do processo, após importado o ABI, uma das primeiras validações realizadas é em relação à elegibilidade do atendimento. Então, uma vez o beneficiário sendo excluído do plano, essa informação ela consta na ferramenta de gestão e a nossa solução do Restart SUS, ela se integra com a ferramenta de gestão, identificando se o beneficiário foi excluído ou não no ato do atendimento. Então, a gente tem a data do atendimento na ABI, né? No atendimento da ABI. Então, ela faz essa validação com o sistema de gestão, gerando, assim, o motivo de impugnação de beneficiário excluído automaticamente. Perfeito, Valbert. Muito obrigado pela sua resposta. Muitas perguntas aqui, deixa eu olhar a próxima. A Letícia, ela está perguntando o seguinte: na tela de listagens de ABI, eu consigo fazer o filtro das ABIs pendentes? Tá? Essa é uma pergunta. E aí a mesma Letícia pergunta o seguinte: se a plataforma ela pode ser integrada com qualquer sistema de gestão para operadoras de saúde? Miriam, você quer responder essa? Sim, a ferramenta aqui ela é desacoplada, né, um módulo à parte, e ela pode ser integrada com qualquer sistema de operadora. Então, através ali de API, né, de integração. Sobre a resposta dos filtros, aqui na ferramenta a gente tem filtros personalizados. Então, o usuário pode criar vários filtros ali para filtrar por status, por atendimento e tudo mais. Em qualquer tela do sistema, onde a gente tem os filtros. Perfeito, Miriam, muito obrigado. Mais uma pergunta aqui do meu xará, o Rodrigo. Quando houver um procedimento pendente, qual a ação do usuário? É necessário, se o sistema de gestão trabalha com tabela de equivalência, é possível cadastrar o código ali utilizado pelo SUS como equivalência e o sistema vai identificar automaticamente. Então, a gente pode revalidar identificando. Então, é o cadastro de um DEPAR ali. Perfeito, Miriam, muito obrigado. Doutor Cristiano, acho que essa é para você.
A Rafaela pergunta a vossa percepção em relação ao impacto na área jurídica dos planos de saúde em relação ao procedimento de ressarcimento ao SUS. Se isso tem sido uma dor dos planos de saúde de maneira geral ou não. Não sei se você tem essa percepção, doutor Cristiano, para passar. Não, na verdade, o SUS ele sempre teve impacto na operadora. O que acontece é que, de um tempo para cá, coincidência ou não, após a decisão do STF que eu mencionei, a ANS está mais rápida. Então, nós estamos falando de defasagem de ABI de um ano, 2022. Que tem um impacto grande? Tem sim. Tem muita coisa que dá para excluir? Tem sim. Só que o grande impacto mesmo na operadora são os documentos. E vocês estão trazendo aqui um programa que trata justamente da gestão desses documentos, que, ao meu ver, é o calcanhar de Aquiles da operadora. A hora que ela tem que procurar um contrato, a hora que ela tem que procurar lá um termo de adesão, e muitas vezes ela tem a sua impugnação, seu recurso indeferido com base na falta de documento, e por isso que se leva no judiciário. Então, realmente, tem muito impacto, sim. Nós estamos falando aí de milhões, tal como você apontou no início aí do webinar, e é muito bom a operadora ela fazer a gestão disso, né? Ela procurar entender como funciona esse ressarcimento para tentar parar as arestas ali, porque muitas vezes você acaba pagando conta que não é sua. A verdade é essa. Perfeito, doutor Cristiano. Muito obrigado pela resposta. O Robson está fazendo a seguinte pergunta: como será tratada a contabilização dos atendimentos? Valbert ou Miriam? No início do processo, após importado o ABI, identificado o beneficiário e procedimento, nós temos uma parametrização onde, de acordo com as características do contrato, coletivo por adesão, empresarial, pessoa física, jurídica, a gente consegue indicar quais são as contas contábeis relacionadas a cada atendimento. Isso para provisão de despesa, e no final do processo, a gente gera também um relatório de ajuste dessa provisão, onde as impugnações acatadas pela ANS, elas são identificadas e geradas nesse relatório de ajuste no final, também possível de ser exportado num formato TXT e importado no sistema contábil. Perfeito, Valbert, muito obrigado. Mas a Bianca está perguntando se é possível criar novos motivos de impugnação e se a lista de serviços atualiza automaticamente ou precisa ser incluído. A lista de serviços que a ANS disponibiliza ali, como o e-protocolo, o Persus e o Auth2, já vem configurado no sistema. Então, são esses serviços que a ANS disponibiliza e que a ferramenta consome ali. Perfeito, Miriam. Rodrigo, tem mais um questionamento aí que são os motivos de impugnações, né? Então, é possível criar motivos manuais. Então, se a operadora tiver um motivo de impugnação administrativa ou técnico não coberto pela ferramenta, você pode incluir esse motivo manualmente e associá-los à impugnação antes de ser enviada, é claro. Inclusive, adicionando documentos comprobatórios. E já aproveitando, tá, respondendo uma outra pergunta que eu vi aqui no chat, toda a documentação gerada automaticamente pelo sistema para envio, de primeira e segunda instância, ela fica gravada na ferramenta, ela pode ser consultada a qualquer momento. Tá? Perfeito, Valbert. Obrigado aí pelo dinamismo até na resposta. Foi a pergunta da Hermínia Rocha, né? Só para registrar. Mais uma coisa. Aqui tem uma pergunta interessante. Gente, não vai dar para a gente responder todo mundo, até porque a gente está caminhando já para o final do nosso webinar. Então, a gente está selecionando aqui. O Rafael está perguntando o seguinte: quando o beneficiário possui participação financeira, acho que ele quer dizer a coparticipação, né? A memória de cálculo é preenchida automaticamente com o valor ajustado ou é necessário primeiramente informar o valor para que a ferramenta faça o cálculo? Pergunta bem interessante. O cálculo de coparticipação, então, conforme o sistema vai validar as informações do atendimento no sistema de gestão da operadora, essa informação já vem automaticamente aqui para dentro do sistema, né? Indicando qual é o valor de coparticipação em cima do atendimento, e a memória de cálculo ela é preenchida automaticamente.
Então, se aquele atendimento só possui o motivo de franquia ou coparticipação, ele vai descontar esse valor, né, e vai informar no campo de memória de cálculo e vai gerar o formulário de impugnação para enviar para a ANS. Então, é automático. Inclusive, já associando os documentos comprobatórios relacionados ao motivo de impugnação de coparticipação. Vou aproveitar, Rodrigo, rapidinho, tá? E o detalhamento desse formulário, ele pode ser editado, tá? Respondendo a pergunta, se não me engano, da Vanessa. Tá? Pode ser editado, complementado, sem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Estamos caminhando para o final. Robert, mais uma questão. Será realizada a exportação dos atendimentos pagos ao SUS para o sistema de gestão? Sim, é possível, no último processo, na etapa de faturados, que exportar como se fosse um ABI, né, só dos atendimentos que eu preciso ressarcir ao SUS. Os atendimentos que eu consegui deferir por completo como anulação, aí eles não fazem parte desse arquivo, porque não gerou nenhum custo ali para a operadora. Perfeito, Miriam. E por fim, gente, mais uma pergunta aqui da Carla. Essa parametrização ela conecta na rede da operadora e consegue identificar o usuário com a ABI de forma automática, certo? É uma pergunta. E aí ela complementa dizendo, outra pergunta, se ele conecta ao sistema da ANS e eu não preciso mais fazer o acompanhamento do protocolo pelo PERSUS, ou seja, o sistema já faz o protocolo em lote junto ao PERSUS. Sim, o envio das impugnações ali são feitos automáticos, né? Então é possível também até consultar ofícios e conseguir manipular essas respostas, né? Consultar essas respostas através do portal da ANS, aqui na ferramenta. Perfeito, gente. Bom, considerações finais. Queria começar aqui pelo nosso convidado especial de hoje, o Dr. Cristiano Platt, desculpa, Cristiano Platt. Tem muitas perguntas, a gente teria fórum aqui para a gente continuar, inclusive. Mas até para honrar aí a agenda de todos, né? Queria agora passar a palavra para o Dr. Cristiano Platt para fazer as considerações finais e de agradecimento. Bem, agradeço ao Grupo Benner pela oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizo, que é justamente isso que o mercado está precisando, né? Da gestão da empresa, coisa que só está acontecendo agora, né? Depois de muitos tombos que eu vejo assim no dia a dia aí. Mas, então, eu parabenizo, é um programa que com certeza vai trazer muito eficiência no dia a dia, principalmente no que eu mencionei com relação à documentação. Vai ter uma facilidade muito grande para quem está do outro lado fazendo a impugnação, fazendo o recurso. E agradeço muito aí a todos participantes, meus amigos que participaram comigo, e um abração para vocês, fico à disposição. Eu vi que vocês colocaram o meu contato, qualquer pergunta pode encaminhar e-mail para o meu e-mail que eu respondo. E agradeço mais uma vez a oportunidade, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Nós que agradecemos aí, doutor Cristiano Platt, foi uma honra, a gente sabe que você é um expoente aí na saúde suplementar quando o assunto são questões legais. Ficamos honrados aqui com vossa participação. Miriam? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E a gente trouxe aqui a ferramenta do Ressarce SUS, principalmente para mostrar a eficiência em questão de tempo, de análise dos atendimentos, né? Para que possa aproveitar para conseguir essas questões de documentação e em uma impugnação, em questão de tempo oneroso aí, de todo esse processo maçante que na operadora ele tem que fazer de forma manual, né? Mas é isso, Rodrigo, obrigado. Perfeito, Miriam. Nós que agradecemos mais uma vez aí, obrigado. Valbert? Aproveitar para agradecer a presença de todos aqui, prestigiar nosso evento, a nossa solução, né? Lembrando que a Benner está investindo bastante em inovação, e esse é um exemplo que vai trazer muita segurança dentro do processo de ressarcimento ao SUS para vocês. Os contatos estão aí. Agradecer novamente ao Cristiano pela oportunidade de participar desse evento junto. Parabenizar a Miriam pela apresentação, né, pela segurança. A Miriam é nossa analista
especialista em ressarcimento ao SUS, então qualquer dúvida pode nos encaminhar e a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Muito bom, Robert. Obrigado também aí por você mais uma vez participar conosco. Bom, pessoal, em nome da Benner, então, eu agradeço a participação de todos. Tivemos um número excelente de participações, muitas operadoras de saúde, né, o que nos honra bastante em mais este webinar. E seguramente aí nos próximos meses aí, a gente vai fazendo novas lives de acordo com os temas de interesse do momento, tá? Então, em nome da Benner, eu agradeço, né? Foi uma honra, foi um prazer a participação de todos e fica aqui o meu muito obrigado. Até a próxima, tá bom? Obrigado a todos, um abraço.